saudar todos os irmãos e irmãs com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. É com muita alegria que nós estamos iniciando a nossa primeira aula do quarto trimestre. Chegamos, irmãos, é a última revista deste ano de 2020. Tenho certeza que as demais nutriram as nossas almas e nesta não vai ser diferente. Continuaremos falando aquilo que os autores, os bons autores estão aqui se expressando e nós vamos aqui tentar transmitir a palavra do Senhor através desta maravilhosa revista. A revista que nós vamos trabalhar neste quarto trimestre fala-nos sobre a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. A importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. A palavra de Deus, ela é realmente aquilo que nos transmite um bem-estar. Glória a Deus. O autor desta lição, desta revista, é Ezequiel Mendes de Freitas, pastor, teólogo, conferencista, jornalista, pastor presidente da Assembleia de Deus em Andradas, Minas Gerais, presidente do Centro de Formação de Teologia Vida Abundante e capelão graduado pela Basileia, nos Estados Unidos. Glória a Deus. Então, nós cremos que o servo do Senhor, ele trouxe-nos lições maravilhosas a quais nós adentraremos hoje. A primeira lição deste quarto trimestre fala-nos a necessidade de restauração na alma, a necessidade de restauração na alma. O texto áureo fala-nos assim: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Jeremias 31, versículo 25. Verdade aplicada. Somente Deus conhece o íntimo de sua criatura, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. Objetivos da lição: apontar as diferenças de corpo, alma e espírito. Apresentar o objeto de Deus para o ser humano. E por fim, destacar a necessidade de restauração na alma. Vamos fazer uma breve oração. Amado Deus, soberano Pai, é diante, Senhor, desta primeira lição do quarto trimestre, Senhor, que nós colocamos as nossas vidas à disposição do Teu reino. Senhor, sê conosco, ilumina-nos a nossa interpretação para esboçarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco, nutrindo as nossas almas. Senhor, abençoe seu filho, a sua filha que está em seu lar, não pode estar aqui, Senhor, né, nesta lição, ó Deus, fisicamente, mas o Senhor está com ela em sua casa, em seu lar, dando a ela também alimentação para a vossa alma. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós te pedimos e já lhe agradecemos. Amém e graças a Deus. Aleluia. Desde já também eu gostaria de agradecer pelo pastor presidente, pastor Antônio Larentes, pelo pastor Carlos Larentes também e pela reitoria da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Paulo Lima e também do evangelista Célio. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança em nosso ministério. Que Deus possa em Cristo Jesus lhes abençoar. Os textos de referência está em Salmos 31, versículo 2, 5, 7, 9 e 14. Vamos fazer uma breve leitura. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Versículo 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito,
Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Versículo 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Versículo 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu corpo. Versículo 14. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados e queridos irmãos e irmãs, antes de adentrarmos a esta lição do tópico 1, vou fazer aqui uma pequena introdução colocando toda a visão do autor aqui para nós nesta primeira lição. Bom, hoje vamos falar a respeito da necessidade de restauração na alma, como está no título desta lição. Quando falamos em restauração, entendemos que é algo que perdeu sua edificação ou precisa ser reconstruído por Deus. No entanto, ao se tratar de uma restauração da alma, pensamos no versículo 23 do capítulo 3 do livro do apóstolo Paulo aos Romanos, que diz assim: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus, ao ver a necessidade do homem, fez a religião, que no latim é utilizada a palavra religio ou religare, que significa rever ou ligar. Ao meu ver, se dá pela redenção que está em Cristo Jesus, no mesmo capítulo 3, no versículo agora 24 de Romanos, que fala-nos: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ainda aqui na introdução, é de extrema importância nós falarmos que a alma está ligada com os nossos sentimentos e emoções humanos. Daí é onde vem o nosso remédio, que cura-nos e que conforta-nos. No versículo 12, o versículo 13 de Mateus capítulo 9, que fala-nos assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ou seja, o que faz nós pecarmos são os nossos sentimentos, que estão ligados às nossas emoções. E o que faz nos arrependermos também são os nossos sentimentos, a qual é a nossa alma que está ou sadia ou enferma. Glória a Deus. A alma, nesse sentido, da palavra original, fala-se a respeito do nefesh, que é o sopro de Deus, dando ao homem a vida com liberdade de escolhas. Bom, vou me abster um pouco para não me aprofundar aqui inicialmente a respeito dessa palavra nefesh, porque no primeiro tópico dessa lição, o autor ele já vai vir trazendo a estrutura da formação do ser humano, que é o Adão. Então nós vamos ver então no primeiro tópico. Adentramos então no primeiro tópico da lição, que fala-nos, a expressão do autor fala-nos assim: conhecendo a estrutura do ser humano. Nesta parte, eu peguei o tópico 1.1, 1.2 e 1.3 e fiz um acoplado para facilitar o nosso entendimento e a nossa compreensão daquilo que o autor está retratando, porque ele vai dizer sobre o corpo, a alma e o espírito. Bom, como falamos na introdução, aqui nós iremos nos aprofundar na questão da formação estrutural do ser humano. Antes de falarmos da forma detalhada sobre cada um dos elementos humanos, é importante sabermos que existe duas linhas de raciocínio teológica.
A primeira linha fala-se sobre a dicotomia, onde algumas denominações acreditam nessa possibilidade, pois para eles o ser humano somente se constitui em corpo e alma, sendo a alma e o espírito a mesma coisa. Já na segunda linha de raciocínio, a formação do ser humano se dá de uma tricotomia, a qual algumas outras denominações entendem assim, em especial a nossa amada Assembleia de Deus. Nós também ficamos aqui com essa questão da tricotomia. Mas nós devemos respeitar as duas linhas de pensamento e gostaria somente de explicar o porquê nos apegamos mais à segunda visão teológica do que à primeira. Inicialmente, olhamos para o texto de Gênesis capítulo 1 e versículo 26 que fala-nos: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, na pluralidade de Deus, Deus já mostra que não gosta de fazer nada sozinho. Deus, olhando para o seu Filho, olhando para o Espírito Santo, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o entendimento aqui é que o Criador não gosta de trabalhar sozinho, onde nós cremos na atuação da tricotomia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos olhar um pouco para a natureza. A natureza expressa muito a questão da tricotomia e nós também entendemos que nosso corpo é tricotomia, né? Então, o primeiro é céu terrestre, que nós conseguimos enxergar. Depois vem o céu da galáxia e depois vem o terceiro céu, que o apóstolo Paulo vai se expressar lá em 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 2. Se eu fosse você, eu pegava um papel, uma caneta e depois lia, porque nós não vamos fazer muitas leituras aqui para nós não perdermos tempo, tá bom? E para a aula não ficar cansativa. Então pegue lá um papel, uma caneta e anota aí. O terceiro céu é o 2 Coríntios 12, versículo 2. Bom, o mundo que nós vivemos, denominado planeta Terra, né, decorrente à quantidade de terra, mas é menor do que a quantidade de água, por isso que Guilherme Arantes vai fazer uma música sobre planeta água. Por quê? Porque tem mais água do que terra. Mas enfim, nós colocamos o nome aí de planeta Terra. Bom, o nosso planeta ele é constituído de céu, terra e mar. Ou seja, ar, solo e água. Os estados da água, isso sempre mostrando aqui a tricotomia, tá? Aqui o estado da água ele se dá em três: sólido, líquido e gasoso. O ser humano ele é constituído também em três. Por quê? Porque ele é imagem e semelhança de Deus. Então, se ele é imagem e semelhança de Deus, ele tem que ter três elementos, que é o corpo, a alma e o espírito. E o nosso corpo? O nosso corpo é ossos, carne e pele. Então, para se aprofundar um pouco mais, é importante destacar a forma que Deus participa desta construção humana. Vamos lá. Deus iniciou o ser humano, que é o Adão, né, através da Adamá, que é a terra. Então Deus iniciou a construção do ser humano através da terra, formando lá o bonequinho de terra. Que na palavra original fala-se do basar. E no grego fala-se sobre soma, né? No hebraico basar, no grego soma. Após de pronto o basar, a soma, Deus assoprou o fôlego de vida, que é o nefesh, que é a alma, e no grego é o psique. Então nefesh no hebraico e psique no grego, a qual soprou, né? E fez-se o vento, e este vento chama-se ruá no hebraico, ruá de Deus, que é o pneuma, que é o espírito. Então, o corpo é a casa, é a morada, é o recipiente da onde vai habitar a alma, que é os sentimentos e os pensamentos e as emoções do ser humano, e desta alma
habita-se também neste balsar o Espírito, que é o veículo de comunicação com Deus. Ou seja, é a transcendência que nós, seres humanos, temos com o nosso Pai. Quando estamos orando, fechamos os nossos olhos. Por quê? Porque nós não queremos ver o que está em nossa volta, mas nós queremos nos concentrar, fazendo com que o nosso espírito, através da transcendência, se comunique com o nosso Senhor Deus. Então aí nasce duas perguntas decorrente a esta primeira lição aqui do tópico, conhecendo a estrutura do ser humano. Quando Deus formou o homem, ele formou o homem e não participou mais de sua formação? Agora são os próprios seres humanos que geram os seres humanos? Mesmo estando aqui diante da câmera, é bom nós termos este diálogo. Eu sei que eu não vou poder ouvi-los, mas eu já quero provocá-los para vocês pensarem, para vocês refletirem a respeito do que estamos abordando aqui, certo? Então, vamos lá. A pergunta é, quando Deus formou o homem, ele parou de participar de sua formação? Ou seja, já formou o homem, já pôs a alma, já pôs o espírito, e agora os próprios homens, eles geram outros homens através da procriação. Entendemos que ele, o nosso Deus, continua participando, pois o ser humano é capaz de fecundar o outro ser. Mas quem concebe o homem é Deus. Por que você diz isso? Porque na fecundação do outro ser, Deus participa implantando a alma e o espírito. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que se relaciona com o homem desde o ventre materno. Isso mesmo. Pois se Deus não entra no ventre e faz a participação disso, o que vai nascer não é um ser humano, o que vai nascer é um feto. Pois o feto vai nascer morto, sem vida. Vai nascer uma pessoa ali sem vida, ou seja, não vai nascer um ser humano, vai nascer um feto. Então Deus participa da criação do homem. Quando a mãe está gerando a criança, Deus está lá. Deus está lá participando, colocando a alma e o espírito. Ou seja, você não tem uma tomada que te liga e que faz você estar vivo. Se você está vivo ou viva, meu irmão e minha irmã, é porque Deus está fazendo parte da sua vida. Ele está te dando a energia que você necessita de você estar falando, vendo, ouvindo, crendo, se gesticulando. Ou seja, Deus está participando de ti através da alma e do espírito, porque foi o próprio Deus que te concebeu, foi o próprio Deus quem te criou. Esse momento é o momento de você dar glória. Esse momento é o momento de você entender que você é valioso e valiosa diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus habita aí dentro de você, através da sua alma e através do seu espírito. Glória a Deus. Maravilha. Uma coisa importante também que é bom destacar, Deus, para criar as coisas, Ele fala através da palavra, haja luz, haja. Para fazer o homem, Ele falou, não, eu vou fazer diferente, eu vou participar da criação. Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, você é valioso, você é valiosa e é momento de dar glória. Vamos positivar isso ainda mais veemente, mais forte, que Deus participa do ventre. Jeremias capítulo 1 e versículo 5 fala-nos assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí como profeta às nações. Então, Deus participando do ventre da mãe de Jeremias. Glória a Deus. Mais profundo ainda, Salmos 22, Salmos número 22, olha só, versículo 10, olha o que nos fala. A ti me entreguei desde o meu nascimento e desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Deus participando ali
desde o ventre sendo Deus, do salmista, no versículo 10 do número 22, né? Salmos são número. Então, e aí, Salmos também, ainda Salmos, no número de Salmos 71 e versículo 6, também fala da participação de Deus no ventre. Vamos ler? Vamos ver? Isso é importante, isso vai nutrindo as nossas almas. E eu peço que vocês vão anotando os versículos e isso vai enriquecendo. Olha só. Eu me apoio, eu em ti, eu tenho me apoiado, desde o meu nascimento, e me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Mais uma vez, Deus participando ali do ventre. E agora, o clássico, o Salmos clássico é os Salmos dos judeus, né? Que é o 139. Esse aqui é os Salmos dos judeus. Porque o Salmo do brasileiro qual é? É o 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz verdes espaço, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, a tua vara e teu cajado me consola, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transbordará, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é o Salmo brasileiro. Agora, o Salmo 139 é o Salmo do judeu. Então o judeu, ele se conota nestes salmos. O Salmos brasileiro é o 23. Agora o Salmo judeu é o 139, que é um belíssimo salmos de muitos ensinamentos riquíssimos, que mostra também Deus participando do ventre. Vamos ler então? Salmos 139, versículo 13 e versículo 14. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto de modo assombradamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o muito bem sabes disso. Ou seja, Deus participando ali, ó. O Senhor me formaste, me teceste no ventre da minha mãe. Ou seja, quando Deus estava tecendo no ventre da mãe, Deus estava implantando a alma e Deus estava implantando o Espírito, e é motivo de dar glória a Deus. Maravilhoso este primeiro tópico. Vamos então avançar para o segundo tópico. No segundo tópico, eu trabalho da mesma forma o texto. O autor ele trata a obra-prima da criação. A expressão do autor no segundo tópico é a obra-prima da criação. E o 2.1 fala um lugar apropriado à nossa estrutura. O 2.2 fala o propósito de Deus levou em conta o erro humano. E o 2.3 a bondade divina. Bom, eu faço a junção também para facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão, do 2.1, 2.2 e 2.3. Deus preparando tudo para o homem, lhe dá o poder de escolha entre o bem e o mal, e por fim é misericordioso. Ou seja, misericórdia significa razão pela qual não somos consumidos, razão pela qual não somos destruídos. Então, Deus, pela sua misericórdia, conserva-nos constituídos por Ele. Aleluia, glória a Deus. Aqui, nestes 3 pontos do tópico 2, vai nos mostrar da grandeza da criação de Deus, do controle equilibrado que Ele tem em todas as coisas criadas, e ainda nos mostra que não somos feitos como robôs programados para fazer aquilo que o nosso Criador deseja. Não, Ele deixa-nos livres. Mas Deus nos deu autonomia e inteligência para fazer as nossas próprias escolhas. Porque Ele quer do ser humano, olha o que Deus quer. Deus quer do ser humano voluntariedade para adorá-lo, para enaltecê-lo, para bendizê-lo. Ele não vai te obrigar a servir a Ele, mas quando você servir, Ele vai te alegrar.
Porque Ele quer do ser humano voluntariedade, Ele quer um coração sincero, reto, temente a Ele, diante dos olhos dele. Mesmo já sabendo que o homem tem tendências de fazer o mal e errar diante dos olhos dele. Mesmo sabendo que o homem tem essa facilidade de errar, o Senhor, Ele quer sim fazer parte das nossas histórias, mesmo que nós somos tendenciosos ao erro. Podemos aqui trazer vários exemplos bíblicos para comprovar isso. Só que antes gostaria aqui de fazer um apontamento que julgo de grande valor. Prestem atenção. Aquele negócio, mesmo estamos de longe, estamos na transmissão aqui, eu quero que vocês dialoguem comigo. Quero que vocês pensem, que vocês reflitam e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Olha só, eu julgo importante. Antes de Deus fazer o homem, primeiro Ele criou todas as coisas para quê? Para recebê-lo. Ou seja, refletindo, pensando nisso, nós vamos lembrar sobre os enxovais familiares, não é mesmo? Olha só, que as pessoas fazem quando estão esperando um bebê, está gerando um bebê. O que o papai e a mamãe faz? Já faz o enxoval da criança. Para quê? Para quando ele nascer, ele venha a ser bem recebido. Da mesma forma, Deus faz isso, preparando o enxoval para depois receber nós, seres humanos. Mas de uma forma extremamente mais profunda. Olha só que profundidade. Fazendo oxigênio e controlando o gás carbônico para o homem respirar. Quando respiramos, estamos puxando oxigênio e quando soltamos, estamos transmitindo gás carbônico. Então, é importante nós entendermos que Deus ele trabalhou para nós de forma detalhada, de forma profunda, de forma gloriosa. Fez-se também a água, sabendo que o homem teria sede, né? E não sobreviveria sem a água, não sobreviveria, né? Preparou os alimentos, sabendo que o homem precisaria se nutrir, precisaria se alimentar. Portanto, Deus é misericórdia e cuida de nós. Vamos entender então esses três aspectos que destaco aqui para nós, que é a palavra erraríamos, voluntariedade para adorar e misericórdia. Olha só, vamos ler então Romanos capítulo 7 e versículo 19, que o apóstolo Paulo vai mostrar que nós somos tendenciosos ao erro. No entanto, Deus está conosco. Olha só, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então, o próprio Paulo, e quando nós olhamos para Paulo, nós olhamos para o maior doutrinador do cristianismo. Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento. Paulo, quando nós vamos fazer batismo, nós usamos os textos de Paulo. Quando nós vamos utilizar a conotação da Santa Ceia, nós utilizamos os textos de Paulo. Quando vamos consagrar um obreiro, utilizamos também o texto de Paulo. Então é importante nós sabermos que Paulo, mesmo sendo esse homem gracioso por Deus, cheio da graça, cheio do amor, cheio do Espírito, é um homem que erra e é um homem que confessa os seus erros. Então o segredo está aí, no confessar, no mostrar diante de Deus que nós somos dependentes dele, meus irmãos e minhas irmãs. Então o Senhor, mesmo sabendo que nós erraríamos, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E o que Ele procura? O que Ele procura sobre a terra? Ele procura lá em João, capítulo 4, olha só. João, capítulo 4 e versículo 23. João 4, versículo 23, que fala-nos assim: Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, Deus está procurando voluntariedade. Deus está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. E para nós colocarmos a misericórdia, vamos lá em Salmos número 106.
Salmos número 106, que vai conotar a misericórdia neste tópico 2. Olha só. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus! Então Ele está nos preservando eternamente. Você vai para a eternidade, mas você já está vivendo a eternidade, porque Deus está com a sua misericórdia sobre as nossas vidas para sempre. Então, esta foi a lição do tópico 2. Adentramos então no tópico 3, que fala-nos o autor. Agora, neste momento, eu peço que vocês dobrem as suas atenções. Por quê? Porque o autor, ele traz, aleluia, a estrutura do humano, ele mostra a obra-prima da criação e agora, através da estrutura onde nós vamos ser acolhidos por Deus, que Deus preparando o enxoval, ele mostra do propósito, mesmo o homem errando, Deus não abandona o homem, ele participa com o homem, ajudando e auxiliando e corrigindo. Então, e a bondade divina de Deus é essa misericórdia que acabamos de narrar. Então, no tópico 3, o autor ele vai trazer agora um problema contemporâneo que nós estamos vivendo e que isso já vem de longa data, não é de agora. Olha só, ele vai falar assim, ó, quadro atual da alma do homem. Ele vai trazer a atualidade, ele vai trazer o que nós estamos vivendo de forma contemporânea. Ó, aqui no tópico 3, iremos trabalhar 4 doenças psicossomáticas principais no nosso século, né? E ele faz isso através da Organização Mundial de Saúde, que é a OMS. Então ele vai trazer 4 doenças psicossomáticas que nosso século são as principais, que é a ansiedade, o medo, a depressão e o consumismo. É lógico que existem outras, mas essas são as 4 principais que a nossa sociedade está enfrentando. E é muito importante trazer isso para essa lição, porque nós estamos falando a importância da palavra no bem-estar do ser humano. E o tema desta lição é a necessidade da restauração da alma, ou seja, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, vamos restaurar a nossa alma agora? Vem comigo, vamos lá. Olha só. Então, vai falar sobre ansiedade, medo, depressão e consumismo, se agravando principalmente no cenário que estamos enfrentando, decorrente à falta de emprego, a redução salarial, a pandemia, muitos lutos, muita guerra política, pensamentos de morte, entre outros. No entanto, é importante você gravar isso. Jesus não mudou e continua curando as nossas questões humanas. Porque estas doenças psicossomáticas, elas fazem parte dos nossos dias a dias, mas Jesus continua curando as nossas questões humanas. Bom, no 3.1, o autor vai se expressar dizendo: a alma humana em colapso total. Aqui, o autor mostra-nos por meio de estudos que a nossa sociedade está doente, meus irmãos. Ela está doente e necessita ser resgatada por intermédio da palavra de Deus. A sociedade está clamando pela palavra de Deus. Ela necessita ser curada pela palavra de Deus. Lucas, capítulo 12, versículos 52 e 53 vai mostrar que a nossa sociedade está doente e já estava doente. Quer ver isso? Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos também pais contra filhos, filhos contra pais, mães contra filhas, filhas contra mães, sogras contra noras e noras contra sogras. Ou seja, a sociedade está dividindo-se, a sociedade está doente. E ela precisa ser curada por esta palavra. Ela precisa ser curada por você, que é um obreiro, que é uma obreira. E ela vai ser curada através da ministração da palavra de Deus. Nós temos certeza disso, porque o nosso maior tratamento que existe é ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O maior tratamento na vida do ser humano
é ter Jesus na vida, porque Ele é a nossa cura, Ele é a nossa ressurreição. Ainda que esteja morto, ressuscitará. Ele é tremendo, Ele é a nossa cura, Ele é o nosso remédio. Então, é importante nós entendermos que a sociedade está doente, mas nós servimos um Deus que é o próprio remédio, é a própria cura. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mostrando ainda que até no contexto da Santa Ceia, mostra que a sociedade está enferma. Vamos ver isso? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 ao 31, fala-nos assim: cada um examina-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para o seu próprio juízo, ou seja, para a sua própria condenação. E por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, meus amados e meus queridos irmãos, nós temos que fazer esse reexame, porque esse reexame é uma forma terapêutica. Glória ao nome do Senhor. E o autor vai tratar disso no tópico 3.2. Mas antes disso, olha, vamos fixar isso. Existem no meio de nós muitos fracos e doentes. Então, desde o momento que eles estavam participando da ceia lá, já existia essa conotação. E nós temos que tomar esses devidos cuidados. Louvado seja o nome do Senhor. Examinando a nós mesmos. No 3.2, o autor se expressa assim: é preciso fazer uma autoanálise. Quando o autor ele fala que é preciso fazer uma autoanálise, ele está nos mostrando uma forma terapêutica para nós não ficarmos doentes juntamente com a sociedade. Olha só, fazendo uma autoanálise ou uma autocrítica, aí nós podemos usar o texto de Marcos, capítulo 9 e versículo 23. Fazendo essa autoanálise, nós podemos usar Marcos, capítulo 9 e versículo 23, que fala-nos assim. Olha só, Marcos 9, versículo 23. Ao Senhor Jesus respondeu: seu Senhor pode? Tudo é possível ao que crê. Ou seja, a forma pedagógica é acreditar. Os sinais de Deus seguirão aos que crê. Então, quando você acredita, quando você crê, quando a sua fé está em ordem, você, de uma forma automática, está se autotratando, está fazendo uma terapia e o Senhor está curando a sua vida. O próprio tratamento de Deus é você ter fé, é você estar em ordem com a sua crença no Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro ainda de 1 Coríntios, que é no próprio contexto que nós utilizamos, o texto da ceia, no versículo 28, na parte A, vai nos mostrar sobre aquele contexto: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, quando você se examina, quando você tem fé, quando você crê, quando você se examina, você está de uma forma terapêutica, estando sadio diante dos olhos de Deus. Ainda que a sociedade está doente, você está sadio diante de Deus. E diante deste contexto, nasce-se duas perguntas a qual nós queremos aqui fazer com que vocês comecem a pensar, fazendo essas provocações para nós pensarmos juntos aqui. Então, olha só, a primeira conotação da pergunta, é a seguinte: qual o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Então essa pergunta, qual é o sentido da vida, faz-nos entendermos que o ser humano precisa de um sentido para viver. Por que nós vivemos? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos vivos?
Qual é o sentido da vida? A não ser o aperfeiçoamento de Cristo, porque nós estamos vivendo uma grande obra das suas próprias mãos. Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que entender que nós estamos vivendo, o sentido da vida é que nós estamos fazendo parte de uma grande obra de Deus e o Senhor está nos aperfeiçoando. Glória a Deus. A segunda pergunta que nasce aqui nesse contexto é: aonde buscamos a paz? Aonde buscamos a paz? Vou ser um pouco incisivo aqui. Será que a nossa paz nós temos buscado nas armas? Tem até governos que propõem isso, que nós devemos estar armados. Mas a arma não tem uma conotação de paz, a arma tem uma conotação de guerra. Então nós devemos tomar alguns devidos cuidados de participar dessas narrativas. Ou o plano de saúde. O plano de saúde, ele traz paz para nós. Ou o dinheiro traz paz para nós. A palavra de Deus, a própria Bíblia vai dizer que o dinheiro é mal de todas as coisas. Mas é necessário, é um mal necessário. Sabemos que precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas, para comer, para vestir. Nós precisamos, mas o nosso coração não deve estar voltado a isso. Nosso coração tem que estar firmado em Deus, porque aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então o nosso tesouro está em Deus. No conforto de nossa belíssima casa ou de nosso belíssimo carro, das coisas materiais que confortam-nos, é aí que está a nossa paz? Não, amados irmãos. Nós não devemos buscar a paz que o mundo nos dá, mas nós devemos buscar a paz de Deus, que é o Shalom. Nós vamos tratar essa palavra, Shalom. Olha só, abrimos então João capítulo 14 para nós fixarmos esse entendimento. João 14, versículo 27, fala-nos assim. Olha só, João 14, versículo 27 fala-nos assim. Deixo-vos com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fiquem angustiados, nem com medo. Vocês ouviram que eu disse, eu vou e volto para junto de vocês. Então, olha só, não vos dou a paz que o mundo a dá. Então aqui Deus está falando do Shalom. E se nós analisarmos essa palavra no original, no hebraico, nós vamos ver que essa palavra Shalom, ela tem um contexto de paz, mas também tem um contexto de saúde. Então quando Jesus se apresenta falando Shalom, que a paz seja convosco, Jesus está se apresentando dizendo, tenham paz, mas também tenham saúde, saúde integral, saúde para o corpo, para a alma e para o espírito. O Shalom de Deus é a saúde, é a paz e a saúde. Adentramos no 3.3 e já vamos para a conclusão, já encerrando aqui essa primeira lição que foi gloriosa e eu acredito que você neste momento está dando glória a Deus na sua casa aí. Olha só, o 3.3, o autor se expressa assim, não somos autossuficientes para vencer. Então, como precisamos entender que precisamos de Deus? Olha, eu fui até repetitivo aqui para nós entendermos. Até Jesus ele fala, na verdade vos digo. Então eu vou falar assim, ó, como precisamos entender que precisamos de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Pois o Senhor Jesus nos deixou bem claro dizendo, sem mim nada podeis fazer. Ele é o nosso remédio, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa gloriosidade. Louvado seja o nome dEle, meus amados e meus queridos irmãos. Então, para nós termos uma vida restaurada, uma alma restaurada, a necessidade de restaurarmos a nossa alma é termos a necessidade de encontrar o Senhor Jesus e de fazer com que Ele fique em nossas vidas. Porque lá em Apocalipse ele vai dizer, me ponho diante da porta e bato, aquele que ouvir a minha voz entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, deixa Jesus na mesa,
não tira Jesus da mesa, não tira Jesus da ceia da sua vida. Que o nome dele vai ser glorificado eternamente sobre a sua casa e sobre a sua família. Entrega-se ao Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Conclusão, por fim, nós aprendemos que o amor de Deus, por intermédio de Jesus, nos reconcilia com Ele, nos restaurando, ou seja, nosso espírito se comunica com Deus através da transcendência, convertendo os nossos sentimentos, a nossa alma, convertendo as nossas emoções e servindo a Deus com o nosso corpo. Então, esta é a lição para nós nos comunicarmos com Deus através da transcendência, através do Espírito, é nós convertermos a nossa alma através dessa comunicação com Deus e nós servimos a Deus no corpo. Para terminar a lição, vamos ler aquele texto que quase que todos os cultos o nosso pastor Carlos está lendo agora, né? Que vai falar-nos sobre exatamente isso. Nós servimos a Deus com o nosso corpo. Glória a Deus. Olha só. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, ou seja, da alma, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilhosa lição. Então, sintam-se nutridos por esta palavra e que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos vossos corações. Que Deus abençoe em o nome de Jesus. A necessidade de restauração da alma. Somos restaurados por Deus? Se você crê nisso, diga um amém, diga um glória a Deus aí. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Um abraço.